Há momentos na história em que o pensamento não avança, ele implode, não por fraqueza, mas por excesso de verdade. Carl Gustav Jung chegou a um desses pontos quando tudo aquilo que o sustentava começou a ruir por dentro. A razão, a ciência, a linguagem clínica, a própria identidade que havia construído como médico e pensador. Antes de O Livro Vermelho, Jung não era apenas um homem em crise, era um território em colapso. Ele havia alcançado prestígio, reconhecimento acadêmico e proximidade com Sigmund Freud, a figura mais poderosa da psicanálise nascente. Aos olhos do mundo, Jung estava no auge, mas internamente algo se tornava insuportável. A sensação de que a psicologia moderna estava amputando a alma humana para caber em teorias. Havia sonhos que não se deixavam explicar, imagens que retornavam com força arcaica, símbolos que não obedeciam à lógica do consultório. Jung percebeu que se continuasse ignorando essas vozes, perderia não apenas sua originalidade, perderia a si mesmo. O que se inicia, então, não é uma ruptura intelectual comum, mas uma descida deliberada ao desconhecido. Jung decide fazer aquilo que poucos ousariam: suspender as defesas da razão e permitir que o inconsciente fale. Não como patologia, mas como linguagem. Não como erro, mas como origem. Ele entra em contato com visões, diálogos internos, figuras simbólicas que pareciam pertencer a mitos antigos e, ao mesmo tempo, emergiam de seu interior mais íntimo. Esse período foi marcado por medo real. Jung temia enlouquecer, temia atravessar uma fronteira sem retorno. Ainda assim, escolheu avançar, porque compreendeu algo fundamental. Evitar a sombra não nos protege, apenas a torna mais perigosa. O inconsciente ignorado não desaparece, ele retorna como sintoma, como angústia difusa, como vazio. Jung entendeu que a única saída possível era o enfrentamento. Antes de O Livro Vermelho, Jung viveu uma experiência radical de escuta interior. Passou a registrar sonhos, visões, narrativas simbólicas, criando um espaço onde ciência e mito pudessem coexistir. Não buscava controle, mas relação. Não queria dominar o inconsciente, queria dialogar com ele. Essa atitude o afastou da segurança acadêmica, mas o aproximou de uma verdade mais profunda sobre a psique humana. Aqui nasce o eixo dramático deste episódio. Um homem que escolhe perder o chão para não perder a alma. Jung compreendeu que a luz não se constrói sem atravessar a escuridão, e que toda individuação exige coragem para olhar aquilo que foi reprimido, negado ou esquecido. O Livro Vermelho não surge como obra planejada para publicação. Surge como registro de sobrevivência psíquica. Este episódio não é apenas sobre Jung, é sobre todos nós. Sobre aquilo que evitamos sentir, sobre as imagens internas que insistem em retornar, sobre a pergunta incômoda que se repete em silêncio: quem eu sou quando ninguém está olhando? Jung nos lembra que a verdadeira maturidade não nasce da negação da sombra, mas da disposição de caminhar com ela. Antes de se tornar um marco do pensamento psicológico, o Livro Vermelho foi um gesto íntimo de coragem. Um homem sozinho, escrevendo para não se perder. Um pensamento que só pôde nascer porque aceitou atravessar o caos. E talvez seja por isso que essa obra ainda nos chama, porque fala com aquilo que em nós também pede escuta. Agora, me conta, de que cidade você está assistindo a este episódio? Saber até onde essa voz chega nos ajuda a entender a força dessa travessia que fazemos juntos. Autor e obra. Carl Gustav Jung ocupa um lugar singular na história do pensamento moderno. Psiquiatra suíço, nascido em 1875, ele não foi apenas um discípulo que se afastou de seu mestre. Foi um pensador que ousou ampliar os limites do que se entendia por mente humana. Jung parte da medicina, atravessa a psicanálise e termina em um território onde psicologia, mito, religião,
arte e filosofia se encontram. Essa travessia define sua obra e também seu preço. Durante os primeiros anos de sua carreira, Jung se destacou como um cientista rigoroso, profundamente comprometido com a observação clínica. Seus estudos sobre associações de palavras, complexos psíquicos e esquizofrenia lhe renderam reconhecimento acadêmico precoce. Foi nesse contexto que se aproximou de Sigmund Freud, com quem manteve uma relação intensa, intelectual e afetivamente carregada. Freud via em Jung o herdeiro ideal de sua teoria. Jung, por sua vez, via em Freud um ponto de partida, não um limite. A ruptura entre ambos não foi apenas teórica, foi existencial. Jung recusava a ideia de que a psique pudesse ser explicada quase exclusivamente pelo impulso sexual e por experiências individuais reprimidas. Para ele, havia algo mais antigo, mais profundo, mais coletivo operando no inconsciente humano. Mitos, arquétipos, símbolos universais, tudo isso apontava para uma camada psíquica que ultrapassava a biografia pessoal. Essa divergência o isolou. Ao romper com Freud, Jung rompeu também com a segurança institucional da psicanálise nascente. É nesse contexto que o Livro Vermelho se insere, não como obra acadêmica tradicional, mas como um documento absolutamente singular. Produzido entre 1913 e 1930, o livro é o registro íntimo das experiências interiores mais profundas de Jung. Escrito e ilustrado à mão, em linguagem simbólica e visionária, ele reúne diálogos com figuras internas, narrativas míticas, imagens oníricas e reflexões filosóficas. Jung nunca o concebeu como publicação. Era, antes de tudo, um espaço de elaboração psíquica. Durante décadas, o Livro Vermelho permaneceu inacessível ao público, guardado como um objeto quase sagrado pela família. Seu conteúdo era considerado excessivamente pessoal, arriscado, talvez incompreensível. Somente no século XXI, a obra foi publicada integralmente, revelando ao mundo a dimensão do risco que Jung assumiu. Expor não apenas suas ideias, mas sua própria travessia interior. Apresentar Jung sem o Livro Vermelho é apresentar apenas metade de sua obra. É nesse texto que nascem, de forma embrionária, conceitos fundamentais como individuação, sombra, ânima, ânimos e inconsciente coletivo. Mas mais do que conceitos, o livro revela o método mais radical de Jung: viver aquilo que se pensa. Não teorizar à distância, mas descer ao campo de batalha interior e voltar com linguagem. Antes de se tornar um clássico, o Livro Vermelho foi um abismo, e Jung só pôde atravessá-lo porque aceitou abandonar o papel de especialista para se tornar temporariamente seu próprio paciente. Essa escolha define não apenas sua obra, mas sua relevância duradoura. Jung não nos fala de fora da experiência, ele fala de dentro dela. Se Freud cartografou os porões da mente moderna, Jung ousou explorar suas ruínas sagradas, e o Livro Vermelho é o mapa dessa exploração. Infância e origem. A infância de Carl Gustav Jung foi marcada por uma atmosfera de silêncio, tensão espiritual e solidão precoce. Nascido em 1875, em Caswell, uma pequena localidade suíça às margens do Lago de Constância, Jung cresceu em um ambiente onde o mundo exterior parecia estreito demais para conter aquilo que ele sentia por dentro. Desde cedo, havia nele a sensação de viver entre duas realidades, uma visível, cotidiana, organizada, outra invisível, simbólica, inquietante. Seu pai era pastor protestante, um homem erudito, mas profundamente atormentado por dúvidas religiosas que nunca encontraram resolução. A fé, que deveria ser alicerce, surgia no lar como conflito. Jung observava esse pai dividido entre o púlpito e o vazio interior, entre a palavra sagrada e a descrença silenciosa. Essa contradição marcou profundamente sua relação com a religião, não como dogma, mas como problema existencial. Para Jung, o sagrado nunca seria simples, seria sempre ambíguo, misterioso, atravessado pela sombra. A mãe, por sua vez, possuía uma personalidade instável e, aos olhos do jovem Jung, quase dupla. Em alguns momentos era afetuosa e presente, em outros parecia distante,
tomada por estados de ausência e melancolia. Jung, mais tarde, descreveria a sensação de que sua mãe não era uma só pessoa. Essa percepção infantil, carregada de estranhamento, alimentou sua intuição de que a psique humana não é unitária, mas composta por camadas, vozes e figuras internas que coexistem, nem sempre em harmonia. Desde muito cedo, Jung demonstrou uma inclinação intensa para o mundo interior. Era uma criança solitária, pouco integrada às brincadeiras comuns, profundamente observadora. Desenvolveu fantasias complexas, sonhos vívidos e rituais secretos que mantinha apenas para si. Um deles envolvia uma pequena figura esculpida, escondida cuidadosamente, que representava algo sagrado e pessoal, um símbolo íntimo de identidade e poder interior. Anos depois, Jung reconheceria nesse gesto infantil a necessidade arcaica de criar símbolos para dar forma ao indizível. A escola não foi para ele um espaço de pertencimento. Jung sentia-se deslocado, frequentemente incompreendido, e desenvolveu desde cedo uma relação ambígua com a autoridade e o saber formal. Havia nele um conflito latente entre a exigência externa de adaptação e a fidelidade ao mundo interno. Esse embate o acompanharia por toda a vida, a tensão entre o cientista respeitável e o explorador do invisível. Outro elemento decisivo de sua infância foi o contato precoce com sonhos intensos e perturbadores. Jung não apenas sonhava, ele era atravessado pelos sonhos. Imagens de grande força simbólica surgiam sem explicação racional, deixando nele a sensação de que havia algo antigo e impessoal falando através da sua mente. Esses sonhos não o assustavam apenas, fascinavam-no. Eram convites silenciosos para um território que ainda não tinha nome, mas que ele aprenderia a reconhecer como o inconsciente. Assim, a origem de Jung não foi apenas geográfica ou familiar, foi psíquica. Ele cresceu cercado de fissuras, na fé do pai, na presença da mãe, em si mesmo. E foi justamente nesse terreno instável que se formou sua maior convicção, a de que o ser humano não é transparente para si, e que compreender a alma exige coragem para descer onde poucos ousam olhar. Antes de ser médico, antes de ser psicólogo, Jung foi uma criança que aprendeu cedo demais que o mundo interior pode ser mais vasto e mais real do que qualquer paisagem externa. Primeiros obstáculos. Os primeiros obstáculos na vida de Carl Gustav Jung não se manifestaram como eventos isolados ou tragédias espetaculares. Eles surgiram de forma mais sutil e, por isso mesmo, mais profunda, como fraturas internas, tensões psíquicas silenciosas e experiências precoces de divisão interior. Jung não foi uma criança protegida do sofrimento, foi uma criança exposta cedo demais à complexidade da alma humana. Um dos primeiros sinais desse conflito apareceu ainda na infância, na forma de crises nervosas inexplicáveis. Jung sofria desmaios repentinos, lapsos de consciência que os adultos ao redor não sabiam interpretar. Durante um período, esses episódios o afastaram da escola, mergulhando-o num estado de isolamento e insegurança. O corpo reagia onde a linguagem ainda não existia. Hoje, à luz de sua própria teoria, é possível compreender esses sintomas como manifestações precoces de um conflito psíquico não elaborado, a psique falando através do corpo. Essas crises não eram apenas físicas, eram existenciais. Jung sentia uma pressão constante entre dois modos de ser. Mais tarde, ele descreveria essa cisão interna como a convivência de duas personalidades, uma adaptada ao mundo externo, racional, obediente, outra arcaica, profunda, conectada a imagens antigas e silenciosas. Essa divisão não era confortável. Ao contrário, gerava medo, confusão e a sensação de que algo nele não se encaixava no mundo comum. Outro trauma decisivo foi a vivência precoce da fragilidade das figuras parentais.
O pai, cada vez mais afundado em dúvidas teológicas e frustrações pessoais, parecia incapaz de oferecer uma base firme de sentido. A religião, em vez de refúgio, tornava-se um campo de angústia. Jung percebia, mesmo sem compreender plenamente, que os adultos não tinham as respostas que proclamavam. Essa constatação precoce, a de que a autoridade pode estar vazia por dentro, marcou profundamente sua relação com o saber, com a fé e com qualquer sistema que se apresentasse como absoluto. A mãe, por sua instabilidade emocional, representava outro tipo de ferida. Sua alternância entre presença e ausência gerava em Jung um sentimento ambíguo de apego e estranhamento. Havia amor, mas também havia distância. Cuidado, mas também imprevisibilidade. Essa experiência precoce com o feminino como algo ao mesmo tempo acolhedor e enigmático influenciaria profundamente sua concepção posterior da ânima, a figura feminina interior que media a relação do homem com o inconsciente. Na escola, os obstáculos continuaram. Jung não se adaptava facilmente ao ensino tradicional. Sentia-se deslocado, muitas vezes entediado ou incompreendido. A convivência com colegas era marcada por certa solidão intelectual e emocional. Ele observava mais do que participava, pensava mais do que falava. Esse afastamento social não era fruto de arrogância, mas de inadequação. Jung percebia o mundo em camadas que poucos pareciam notar. Um episódio marcante ocorreu quando Jung, ainda jovem, sofreu um colapso psíquico associado ao medo do fracasso e à pressão externa. Durante esse período, ele percebeu, com um misto de horror e lucidez, que parte de sua doença estava ligada a um conflito inconsciente, o desejo de permanecer doente para evitar as exigências do mundo. Esse insight doloroso e revelador foi um ponto de virada. Pela primeira vez, Jung reconhecia a existência de forças internas autônomas, capazes de influenciar o comportamento sem o consentimento da vontade consciente. Esse reconhecimento não trouxe alívio imediato, mas abriu uma fenda irreversível em sua visão de si mesmo. Jung entendeu que o sofrimento psíquico não era apenas algo a ser eliminado, mas algo a ser compreendido, que os sintomas carregam sentido, que a dor psíquica não é um erro do sistema, mas muitas vezes um chamado. Assim, os primeiros traumas de Jung não o destruíram, iniciaram-no. Eles o colocaram diante daquilo que mais tarde se tornaria o eixo de toda a sua obra, a ideia de que o ser humano é atravessado por conflitos invisíveis, por forças internas que exigem escuta, não repressão. Antes de qualquer teoria, Jung aprendeu isso na própria carne. O sofrimento para ele nunca foi apenas um obstáculo, foi o primeiro portal. Formação. A formação intelectual de Carl Gustav Jung não seguiu um caminho linear nem confortável. Foi marcada por tensões constantes entre razão e mistério, ciência e símbolo, método e intuição. Desde cedo, Jung percebeu que pensar não era apenas organizar ideias, era atravessar zonas de risco. Estudar, para ele, nunca significou apenas acumular conhecimento, mas tentar dar forma àquilo que insistia em permanecer obscuro dentro de si. Ao ingressar na Universidade da Basileia, Jung escolhe a medicina, uma decisão que já revela sua ambivalência interior. A medicina lhe oferecia um solo científico, concreto, reconhecido socialmente. Era uma forma de se ancorar no mundo objetivo, de dialogar com a matéria, com o corpo, com aquilo que podia ser observado e mensurado. Mas desde o início, Jung não se interessava pela medicina como técnica pura. Seu fascínio estava nos limites, nos casos em que o corpo adoecia sem causa clara, nas fronteiras entre o físico e o psíquico, nos sintomas que pareciam contar histórias silenciosas. Esse interesse o conduziu naturalmente à psiquiatria, um campo ainda jovem, instável, muitas vezes desprezado dentro da própria medicina. Para Jung, porém, era ali que as perguntas mais profundas se concentravam.
A psiquiatria lidava com aquilo que escapava à lógica cartesiana: delírios, sonhos, alucinações, fragmentações do eu. Enquanto muitos buscavam apenas classificar e conter essas manifestações, Jung queria compreendê-las, queria saber o que diziam, de onde vinham, por que surgiam. Durante esse período, Jung entra em contato com textos filosóficos, religiosos e mitológicos de diferentes tradições. Ele lê Schopenhauer, Kant, textos gnósticos, escritos orientais, tratados alquímicos. Essa leitura não era acadêmica no sentido tradicional, era existencial. Jung não lia para citar, lia para sobreviver intelectualmente à própria complexidade interior. Cada livro era uma tentativa de espelhamento. Alguém, em algum tempo, já havia olhado para o abismo que ele agora encarava. Sua formação se aprofunda no Hospital Psiquiátrico de Burghausen, sob a direção de Eugene Bleuler. Ali, Jung tem contato direto com pacientes psicóticos, especialmente esquizofrênicos. Longe de vê-los apenas como casos clínicos, Jung passa a observar padrões simbólicos em seus discursos, imagens recorrentes, estruturas que pareciam repetir mitos antigos. Essa constatação foi decisiva. O delírio não era puro caos. Havia ordem, narrativa, sentido, ainda que fragmentado. É nesse contexto que Jung escreve seus primeiros trabalhos científicos, como os estudos de associação de palavras. Embora apresentados com rigor experimental, esses textos já revelavam algo singular. Jung estava interessado nas reações emocionais, nos lapsos, nos silêncios, nas respostas atrasadas. Aquilo que não se encaixava no discurso consciente lhe parecia mais revelador do que aquilo que se encaixava perfeitamente. O erro, o tropeço, o desvio, tudo isso começava a ganhar valor epistemológico. Paralelamente à escrita científica, Jung mantinha registros pessoais, anotações íntimas, reflexões que não cabiam nos moldes acadêmicos. Ele escrevia para si, sem método fixo, muitas vezes registrando sonhos, imagens recorrentes, pensamentos desconexos. Essas primeiras escritas não tinham pretensão de publicação. Eram tentativas de diálogo interno, exercícios de escuta da própria psique. Jung começava, sem saber, a construir o hábito que mais tarde desembocaria em O Livro Vermelho. Outro aspecto central de sua formação foi a percepção de que o pensamento ocidental moderno havia se afastado perigosamente do simbólico. Jung sentia que a ciência, ao expulsar o mito, havia deixado um vazio que retornava sob a forma de sintomas psíquicos, neuroses, crises de sentido. Essa intuição ainda não estava formulada teoricamente, mas já pulsava em sua escrita inicial, em sua forma de observar o mundo. Assim, a formação intelectual de Jung não foi apenas uma ascensão acadêmica, foi uma travessia interna. Ele se formava ao mesmo tempo como médico e como intérprete do invisível. Aprendia a linguagem da ciência sem abandonar a escuta do símbolo, escrevia entre dois mundos e começava a perceber que sua tarefa talvez fosse justamente construir uma ponte entre eles. Antes de ser um teórico consagrado, Jung foi um aprendiz do mistério, e suas primeiras escritas carregam essa marca, não a segurança de quem explica, mas a coragem de quem pergunta. O Grande Conflito. O grande conflito pessoal de Carl Gustav Jung não se apresentou como um evento isolado, nem como uma ruptura súbita facilmente narrável. Foi um conflito prolongado, silencioso, profundamente íntimo. A tensão entre permanecer fiel à ciência racional de seu tempo e responder às exigências de uma vida psíquica que se recusava a ser reduzida a fórmulas, diagnósticos ou sistemas fechados. Jung não lutava contra o mundo apenas, lutava contra a própria necessidade de pertencimento. À medida que sua carreira avançava, Jung se tornava cada vez mais consciente de que seu modo de pensar o afastava dos caminhos seguros. Ele percebia que a psicologia nascente buscava legitimidade copiando o modelo das ciências naturais, objetividade, mensuração, previsibilidade. Mas sua experiência clínica e pessoal dizia outra coisa.
A psique humana não se comportava como um objeto estável. Ela falava por símbolos, imagens, contradições, paradoxos. E Jung sentia que ignorar isso era cometer uma violência epistemológica contra o paciente e contra si mesmo. Esse conflito se intensificou com o aprofundamento de sua vida interior. Jung começou a vivenciar sonhos cada vez mais vívidos, imagens espontâneas, estados de introspecção profunda que o desestabilizavam. Não eram experiências que ele pudesse simplesmente descartar como fantasias. Elas possuíam densidade emocional, coerência simbólica, insistência. Ao mesmo tempo, Jung temia que se entregar a essas vivências pudesse colocá-lo à margem da razão, ou pior, aproximá-lo da loucura que observava diariamente em seus pacientes. A angústia central de Jung era essa: como descer às profundezas sem se perder nelas? Como permitir que o inconsciente falasse sem abdicar da consciência? Esse dilema atravessava seus dias e noites. Ele percebia que muitos de seus colegas optavam por negar a dimensão simbólica da psique por medo. Jung, ao contrário, sentia que o verdadeiro risco estava em não escutar. Reprimir o inconsciente para ele não era um gesto de segurança, era uma preparação para o colapso. Esse conflito não era apenas teórico, tinha implicações concretas em sua vida social e profissional. Jung sabia que suas intuições poderiam isolá-lo. Ele arriscava sua reputação, sua posição acadêmica, sua aceitação institucional. Ainda assim, havia algo dentro dele que se recusava a recuar, uma espécie de ética interior que o impelia a ir até o fim das próprias perguntas, mesmo que isso significasse caminhar sozinho por um tempo. O embate também se manifestava como divisão interna. Jung sentia-se habitado por forças opostas. De um lado, o médico respeitável, pai de família, cientista reconhecido. De outro, o explorador do invisível, atraído por mitos, alquimia, religiões arcaicas, imagens primordiais. Essas duas dimensões não conviviam pacificamente. Havia tensão, desgaste, cansaço. Jung não buscava transcendê-las rapidamente. Ele suportava o conflito, acreditando que dali poderia emergir algo verdadeiro. Com o passar do tempo, Jung começa a compreender que o conflito não era um erro de percurso, mas o próprio caminho. A psique, para ele, não se desenvolve pela eliminação das contradições, mas pela capacidade de sustentá-las. Essa percepção ainda estava em estado embrionário, mas já se insinuava como princípio vital. Integrar, não amputar. Dialogar, não silenciar. Antes de qualquer ruptura pública ou teórica, Jung já vivia sua grande batalha interior. Uma batalha sem testemunhas, travada no espaço mais instável que existe, a própria consciência. Ele compreendia que não poderia ser fiel à vida psíquica se permanecesse excessivamente protegido pelas convenções. E, ao mesmo tempo, sabia que atravessar esse território exigia disciplina, coragem e responsabilidade. O grande conflito de Jung não foi escolher entre ciência e imaginação, mas aprender a fazer com que ambas coexistissem sem se anularem. Foi aceitar que o caminho do autoconhecimento passa por zonas de incerteza, e foi compreender, ainda antes de formular suas grandes teorias, que a verdadeira individuação começa quando alguém aceita confrontar aquilo que prefere não ver, inclusive em si mesmo. Obra icônica. A criação de O Livro Vermelho não nasceu de um projeto intelectual planejado, nem de uma ambição editorial. Ela surgiu como uma necessidade vital. Para Carl Gustav Jung, escrever essa obra foi um gesto de sobrevivência psíquica, uma tentativa de atravessar conscientemente um território interior que se abria de forma avassaladora. Antes de ser um livro, foi um processo, longo, arriscado, solitário. Após o acúmulo de tensões internas, sonhos intensos e imagens recorrentes, Jung percebeu que já não bastava observar o inconsciente à distância. Era preciso descer até ele. Mas essa descida não poderia ser caótica. Jung temia perder o eixo, dissolver-se naquilo que via emergir. A escrita tornou-se então uma âncora, um modo de dar forma,
ritmo e linguagem à experiência interior sem se afogar nela. O método que Jung desenvolveu para esse mergulho ficou conhecido mais tarde como imaginação ativa. Ele se colocava deliberadamente em estado de escuta profunda, permitindo que imagens, personagens e cenas emergissem do inconsciente, e então dialogava com elas. Não como um observador frio, mas como participante consciente. Ele escrevia o que via, o que ouvia, o que sentia, sem censura inicial, mas com atenção rigorosa. Era uma escrita que exigia presença total. Esses registros começaram em cadernos simples, quase confessionais. Mais tarde, Jung decidiu transcrevê-los para um grande volume encadernado em vermelho, com caligrafia cuidadosa, ilustrações detalhadas, símbolos, mandalas e imagens arquetípicas. O gesto material da escrita era parte do processo. Não se tratava apenas de registrar conteúdos, mas de honrá-los. O cuidado estético era uma forma de respeito àquilo que emergia do inconsciente. Durante esse período, Jung viveu uma experiência limítrofe. Ele próprio reconheceu que caminhava numa fronteira delicada entre criação simbólica e desorganização psíquica. A diferença, para ele, estava na atitude. Jung não se deixava arrastar passivamente pelas imagens. Ele dialogava, questionava, respondia. A consciência não desaparecia, ela se colocava em relação com o inconsciente. Esse diálogo se tornaria mais tarde o núcleo de sua compreensão da individuação. O livro vermelho não buscava explicar nada no sentido tradicional. Ele não oferece conceitos claros nem argumentos sistemáticos. É uma obra simbólica, visionária, fragmentária. Nela aparecem figuras que representam aspectos da psique, confrontos morais, jornadas internas, mortes e renascimentos simbólicos. Jung não escrevia para convencer, escrevia para compreender. Cada página era uma tentativa de traduzir o indizível. Importante destacar que Jung manteve essa obra em absoluto silêncio durante décadas. Ele não a publicou, não a citou publicamente, não a utilizou como base direta para seus trabalhos acadêmicos. Sabia que o mundo não estava pronto para aquele material, e talvez ele próprio também não estivesse. O livro vermelho era um espaço protegido, onde Jung podia atravessar sua crise sem as distorções do olhar externo. No entanto, mesmo sem publicação, a obra exerceu influência decisiva em toda a produção posterior de Jung. Conceitos como arquétipo, inconsciente coletivo, sombra, self e individuação encontram ali sua fonte viva. Antes de serem teorias, foram experiências. Antes de ganharem linguagem científica, foram imagens, encontros, confrontos simbólicos. A criação de O Livro Vermelho marca, portanto, o ponto de virada mais profundo da trajetória de Jung. Não porque resolveu seus conflitos, mas porque ele ofereceu um modo de habitá-los. Foi ali que ele aprendeu que a psique exige escuta, coragem e forma, e que a verdadeira obra não nasce da negação do caos interior, mas da capacidade de dialogar com ele, sem submissão, sem arrogância, com responsabilidade e presença. O sucesso. Do ponto de vista público e imediato, O Livro Vermelho não foi um sucesso. Durante toda a vida de Carl Gustav Jung, a obra permaneceu inédita, guardada como um manuscrito íntimo, quase secreto. Não houve aclamação, não houve escândalo, não houve reconhecimento. Para o mundo exterior, aquele livro simplesmente não existia. E, paradoxalmente, foi exatamente esse fracasso aparente que tornou possível tudo o que veio depois. Jung compreendia que publicar O Livro Vermelho no contexto de sua época poderia comprometer não apenas sua reputação, mas a própria sobrevivência de seu trabalho científico. A psicologia ainda lutava para ser reconhecida como campo legítimo, e uma obra visionária, simbólica, atravessada por imagens arcaicas e experiências interiores, poderia ser facilmente descartada como delírio. Jung escolheu o silêncio estratégico, não por vergonha, mas por discernimento.
As consequências dessa decisão foram profundas. Ao manter o livro fora do debate público, Jung preservou um espaço interno de liberdade criativa. Ele não precisou defender aquelas imagens, justificá-las, traduzi-las prematuramente em conceitos. Isso lhe permitiu amadurecer lentamente aquilo que havia vivido. As ideias que emergiram ali puderam ser depuradas, reorganizadas, transformadas em linguagem teórica ao longo dos anos seguintes. Esse processo teve um custo. Jung viveu longos períodos de incompreensão e isolamento intelectual. Muitos colegas o viam como excêntrico, excessivamente místico, distante dos padrões científicos dominantes. Sua recusa em reduzir a psique a mecanismos simples gerou desconfiança. Mas Jung parecia disposto a pagar esse preço. Para ele, o verdadeiro fracasso seria trair a experiência que havia atravessado. Com o passar do tempo, Jung começou a publicar obras que, embora apresentadas em moldes mais acadêmicos, carregavam o impacto silencioso de O Livro Vermelho. Conceitos como a sombra, os arquétipos, o inconsciente coletivo e o processo de individuação passaram a ganhar forma teórica. O público conhecia o edifício, mas não via os alicerces. Ainda assim, a força dessas ideias indicava que algo profundamente vivido sustentava aquela arquitetura conceitual. As consequências desse percurso se revelaram também na ampliação do alcance de Jung. Sua psicologia passou a dialogar não apenas com a medicina e a ciência, mas com a arte, a religião, a literatura e a mitologia. Jung tornou-se uma figura transversal, difícil de classificar, mas impossível de ignorar. Seu pensamento encontrou ressonância em pessoas que buscavam sentido, não apenas diagnóstico. O reconhecimento veio de forma gradual, tardia e muitas vezes ambígua. Jung nunca foi unanimidade. Sempre houve críticas, resistências, acusações de obscuridade, mas sua obra sobreviveu porque respondia a uma necessidade profunda do espírito moderno, a necessidade de reintegrar aquilo que havia sido excluído pela razão instrumental. E essa resposta só foi possível porque Jung aceitou, no início, o risco de não ser compreendido. Quando O Livro Vermelho foi finalmente publicado, décadas após sua morte, o impacto foi imenso. O que antes era invisível revelou-se como o núcleo vivo de todo o seu pensamento. Aquilo que parecia fracasso revelou-se, no tempo, como o gesto mais corajoso de sua trajetória. Jung havia protegido a obra até que o mundo estivesse minimamente preparado para escutá-la. Assim, o sucesso de Jung não pode ser medido por números, aplausos ou consenso. Ele se manifesta na permanência, na influência silenciosa, na capacidade de atravessar gerações. Suas consequências não foram imediatas, mas profundas. Jung escolheu perder no curto prazo para ganhar em profundidade. E, ao fazê-lo, deixou uma obra que continua oferecendo mapas para quem se dispõe a enfrentar o próprio interior. O legado. O legado de Carl Gustav Jung não se impõe pela força da unanimidade, mas pela persistência. Ele não deixou uma escola rígida nem um sistema fechado. Deixou algo mais raro e mais inquietante, um campo aberto de pensamento, onde psicologia, mito, arte, religião e experiência interior se entrelaçam. Seu impacto não se mede apenas pela quantidade de seguidores, mas pela quantidade de caminhos que se abriram a partir dele. Na psicologia, Jung redefiniu a compreensão da mente humana. Ao introduzir conceitos como inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, ânima, ânimos e individuação, ele deslocou o centro da análise do comportamento para o sentido. A psique deixou de ser apenas um conjunto de funções a serem corrigidas e passou a ser entendida como um processo vivo, simbólico, em constante transformação. Para Jung, o sofrimento não era apenas algo a ser eliminado, mas algo a ser escutado. Esse pensamento influenciou profundamente a prática clínica. A psicologia analítica ofereceu uma alternativa à visão mecanicista da mente,
abrindo espaço para sonhos, imagens, narrativas pessoais e símbolos culturais como material legítimo de trabalho terapêutico. Muitos profissionais encontraram em Jung uma linguagem capaz de acolher a complexidade humana sem reduzi-la a fórmulas simplificadoras. Até hoje, sua abordagem inspira terapeutas que veem o paciente não como um problema, mas como uma história em processo. Fora da psicologia, a influência de Jung se expandiu de maneira ainda mais ampla. Escritores, poetas, cineastas e artistas visuais beberam de sua obra para explorar o imaginário, o inconsciente e os conflitos internos. Sua leitura dos mitos ajudou a compreender por que certas histórias atravessam séculos e continuam a nos afetar. Jung mostrou que os mitos não pertencem apenas ao passado, eles continuam vivos dentro de nós, moldando nossos medos, desejos e escolhas. Na espiritualidade, Jung ocupou um lugar singular. Ele não ofereceu dogmas nem sistemas religiosos, mas uma escuta respeitosa da experiência espiritual como fenômeno psíquico legítimo. Em um mundo cada vez mais secularizado, Jung devolveu dignidade à dimensão simbólica da fé, sem reduzi-la nem à superstição, nem à mera ilusão. Para muitos, ele foi a ponte possível entre ciência e transcendência, entre razão e mistério. O impacto de O Livro Vermelho, publicado tardiamente, reconfigurou a leitura de toda sua obra. O que antes parecia apenas teoria, revelou-se enraizado em uma experiência existencial radical. Jung deixou claro que seus conceitos não nasceram do distanciamento, mas do enfrentamento direto da própria sombra. Isso conferiu ao seu pensamento uma autoridade que não vem do poder, mas da vivência. Ele não falou sobre a travessia, ele atravessou. É importante reconhecer que Jung também gerou controvérsias. Seu pensamento foi por vezes mal interpretado, apropriado de forma superficial ou usado fora de contexto. Mas essas distorções não anulam sua contribuição central. A coragem de afirmar que o ser humano não é apenas razão, nem apenas instinto, mas símbolo em movimento. Uma criatura que precisa se compreender para não se fragmentar. Hoje, em um mundo marcado por crises de sentido, ansiedade coletiva e desconexão interior, Jung permanece atual. Sua obra continua sendo procurada não como manual, mas como espelho. Não como resposta pronta, mas como convite ao mergulho. Seu legado não aponta para fora, mas para dentro, para o trabalho silencioso de integrar aquilo que fomos ensinados a rejeitar. Carl Gustav Jung não ofereceu conforto imediato, ofereceu profundidade. E talvez esse seja o legado mais duradouro, lembrar que a verdadeira transformação não acontece pela fuga da sombra, mas pela coragem de caminhar com ela. Para finalizar, chegar ao fim da trajetória de Carl Gustav Jung é inevitavelmente voltar-se para dentro, porque Jung não construiu uma obra para ser apenas compreendida, ele construiu uma obra para ser atravessada. Sua vida e seu pensamento nos colocam diante de uma pergunta que não envelhece. O que acontece quando deixamos de fugir de nós mesmos? Antes de O Livro Vermelho, Jung viveu o que muitos temem, o colapso das certezas. Ele viu ruir não apenas uma parceria intelectual, mas uma identidade inteira. Perdeu o chão da segurança acadêmica, o abrigo do reconhecimento coletivo, a tranquilidade de pertencer a uma tradição já legitimada. E, diante desse vazio, fez o gesto mais radical de todos. Voltou-se para o interior sem garantias, sem mapas, sem promessas de salvação. Não buscou anestesia, buscou escuta. Esse movimento nos ensina algo profundamente incômodo e profundamente necessário. Jung nos lembra que não existe amadurecimento sem desorientação, que não existe integração sem conflito, que a luz que tanto desejamos só se torna real quando aceitamos olhar para aquilo que escondemos, nossas contradições, nossos impulsos negados, nossas fragilidades mais íntimas. A sombra, em Jung, não é o inimigo, é a parte esquecida que pede reconhecimento.
Ao longo de sua vida, Jung recusou os atalhos fáceis, recusou explicações totalizantes, recusou a ideia de que a mente humana pudesse ser reduzida a fórmulas simples. Em vez disso, afirmou algo mais exigente. Cada indivíduo precisa construir o próprio caminho de sentido. E esse caminho não se percorre em linha reta. Ele serpenteia, retorna, se perde, reaparece. É um processo, não um destino fixo. O Livro Vermelho não é apenas um documento pessoal, é um testemunho de coragem existencial. Ele nos mostra que enfrentar o inconsciente não é um exercício intelectual elegante, mas um risco real. Um risco de perder certezas, de romper imagens idealizadas de si, de abandonar personagens sociais que nos protegem. Jung atravessou esse risco para nos mostrar que a alternativa, viver sem se conhecer, cobra um preço ainda maior. Talvez por isso sua obra continue tão viva. Em um mundo que valoriza a velocidade, Jung fala de profundidade. Em uma cultura que premia a aparência, ele fala de verdade interior. Em uma época que busca respostas prontas, ele insiste nas perguntas certas. Seu pensamento não consola, desperta. Não pacifica, provoca. Não promete felicidade, oferece inteireza. Ao encerrar este episódio, o convite não é para admirar Jung à distância, mas para reconhecer o que há de junguiano em cada um de nós. O medo do próprio caos, o desejo de unidade, a sensação de que algo essencial foi deixado para trás, a intuição de que a vida pede mais do que sobrevivência, pede significado. Jung nos ensina que esse significado não vem de fora, ele se constrói no diálogo honesto com aquilo que somos, inclusive com o que resistimos em aceitar. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é comum. Em um tempo de distrações constantes, permanecer em uma reflexão profunda sobre a alma humana é um gesto raro. E é justamente por isso que este espaço existe, para quem não se contenta com a superfície, para quem pressente que a literatura, a filosofia e a psicologia ainda podem iluminar zonas silenciosas da existência. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue conosco. Apoie este trabalho, inscreva-se no canal e caminhe ao nosso lado nessa travessia entre livros, ideias e vidas que ousaram ir além do óbvio. Porque pensar profundamente hoje é um ato de resistência. E você faz parte disso.